Contraponto Notícias está começando agora, acrescentando um novo capítulo à nossa série de discussões sobre Cuba e Venezuela, fazendo um contraponto daquilo que você tanto escuta sobre esses dois países. E o nosso convidado é não menos do que o socialista professor Virgílio Matos, que é nosso amigo aqui da TV Comunitária e também é um profundo conhecedor de países socialistas e pode aqui ajudar a gente a tentar desmistificar tanta mentira que se fala a respeito desses dois países. Bom, no programa da semana passada, a gente apresentou aqui 2 depoimentos de brasileiros que foram morar na Venezuela, né? E nesse programa a gente vai trazer mais um depoimento e ouvir também um venezuelano falando o que ele acha de viver naquele país. Professor Virgílio, antes da gente passar aqui esses depoimentos, eu queria retomar um tema que ficou negligenciado no programa da semana passada, que é a questão urbana. Né? Eu queria que o senhor recolocasse essa questão, que é a possibilidade que está sendo criada agora na Venezuela de criação de moradia popular junto com moradores de classe alta, de uma alta renda. Isso, para quem está em casa, vai causar assim um certo rebuliço. É como se a gente pegasse aqui na região centro-sul, vamos ser mais objetivos, Mangabeiras e Belvedere, com várias amplas áreas sem utilização e que ali fossem instaladas habitações populares. É esse o desafio que a Revolução Bolivariana, parece engraçado e né? Eu ri mais de nervoso, que está efetuando não só em Caracas, mas na Venezuela inteira. É mesclar para que não haja mais guetos, para que não haja mais fortalezas divididas por classes. Isso me parece extremamente interessante e eu penso que com os 2 depoimentos de uma jornalista belo-horizontina, inclusive, que está lá em Caracas, na Telesul, e com um popular que praticamente avançou na equipe para que fosse entrevistado, para que pudesse dar o seu testemunho. Eu penso que essa da questão da habitação é um dado bastante interessante que nós não teríamos, na correlação de forças que temos hoje no país, condições de fazer. Aqui seria um escândalo. Eu acho que se um prefeito de Belo Horizonte resolvesse construir habitações populares no Belvedere, no Mangabeiras, ia ser impeachment, ia tirar, ia ser um escândalo lamentável. Fazendo um esclarecimento aqui, que a gente está falando de Mangabeiras, de Belvedere, porque são regiões de classe média alta de Belo Horizonte. Altíssima. Eu estou falando isso porque na internet a gente tem tido um público de outros estados que talvez não entendam essa metáfora, né? Como se fosse a Ipanema, Leblon, no Rio de Janeiro, os Jardins, né, em São Paulo, por aí. E uma outra questão interessante na perspectiva urbana que está sendo revista na Venezuela é que são áreas urbanizadas, ou seja, você amplia a possibilidade de moradia, de uso dessa infraestrutura urbana que já está instalada. Público, né? Uso público. Isso é fundamental. Exatamente. Não, o programa de moradia do governo venezuelano, ele é muito grande. Quer dizer, são centenas de milhares de moradias. Quando você chega já de avião na cidade de Vargas, né, que é pertinho de Caracas, você já percebe um monte de moradias sendo construídas. Ao estilo das que estão aqui sendo construídas foi no governo Lula, pelo PAC, no governo Dilma também. Ao contrário de Belo Horizonte, como eu gosto sempre de citar, porque eu acho fenomenal essa frase da Raquel Bandeira, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem tanta gente sem casa e tanta casa sem gente, né? Esse é um escândalo aqui no Brasil, né? Só as casas, apartamentos não habitados por São Paulo, Rio, Belo Horizonte, dariam para suprir a carência de moradia no Brasil. Sem dúvida. É um escândalo isso, gente precisando morar e apartamentos, casas fechadas. E tangidos para 40, 50 quilômetros do centro urbano, onde trabalha. E trabalham para quem? Trabalham exatamente para quem pode alugar essa força de trabalho, essa mão de obra, pagando baixíssimos salários, a questão do transporte, enfim. É dessa maneira que o capitalismo de forma sórdida sobrevive e lucra sobrevive. E aí uma outra coisa interessante, que eu vou falar brevemente, que é a questão do transporte público em Caracas. Caracas é uma grande metrópole, meio caótica assim, mas você vê um transporte público que funciona. Barato, metrô de primeira qualidade, os trens novos, as linhas novas, ligando várias linhas, ligando no Caracas toda. Ao contrário de Belo Horizonte, onde que o mineiro tem essa mania, tudo é trem, né? A única coisa que não é trem é o metrô.
Não tem. Bom, gente, sabe que me parece também uma outra curiosidade em relação a isso, é que até sob uma perspectiva capitalista, seria melhor, porque o empregado está próximo do seu lugar de trabalho. Para poder ser mais bem explorado ainda. Aliás, até para viabilizar o trabalho, você tem que ter transporte público eficiente, então, porque senão o cara não chega no trabalho. Mesmo sob a perspectiva capitalista, ainda seria um grande negócio. Ou seja, está ruim até sob a perspectiva capitalista. Gente, vamos ouvir aqui então o primeiro depoimento, que é da Karina Santos. Isso? Karina Santos, que é também uma brasileira que vive hoje na Venezuela. De Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Então, meu nome é Karina Santos, sou militante das Brigadas Populares e sou jornalista e agora estou trabalhando aqui na Telesur, num projeto de uma redação em português dentro da Telesur, né, que é um canal criado em 2006, assim, com esse objetivo de o nosso norte ao sul, assim, de dar uma visibilidade para o que sempre foi ocultado, né, que é a realidade mesmo da América Latina. E, bom, tem 4 meses que eu tô aqui e eu sei que, né, para os brasileiros que chegam aqui sempre tem essa curiosidade de saber do processo, principalmente porque os meios de comunicação no Brasil não abordam, né, o cotidiano dos processos que a América Latina vive hoje, assim. E claro que, né, que cabe uma análise, assim, sobre projeto econômico, social, né, toda essa transformação que a Venezuela está vivendo. Mas eu queria falar um pouco da minha experiência mesmo humana, assim, né, do que eu tô conseguindo perceber, assim, e o que me deixa muito entusiasmada com esse processo dentro de todo um sonho, né, de soberania latino-americana, da transformação desse mundo, né, da luta pelo fim do capitalismo, assim. E aqui o que chama muita atenção para mim, o que cada dia mais me surpreende, é a relação que as pessoas têm com a política, né? Então, por mais que tenha essa crítica que o Chávez tem esse personalismo todo, que seja uma figura, e porque realmente é uma figura muito importante dentro da história da Venezuela, a gente sente que isso que a política não se limita, né, ao que o Chávez está dizendo. Assim, as pessoas, de uma forma ou de outra, as pessoas estão absorvendo isso e estão discutindo isso no cotidiano, assim. Então, um exemplo é a marcha, né? O Chávez fez a inscrição para reeleição. E nesse dia da marcha, assim, tem uma ideia aí que foram mais de 2 milhões de pessoas que tomaram as ruas de Caracas e tinha gente de todos os lugares, assim, da Venezuela, excursões, as praças todas cheias e todo mundo, sabe, querendo dizer alguma coisa sobre isso. E quando via que você era, né, que você é estrangeiro, quando via que eu era de outro país, queria dizer do trabalho que essa pessoa estava fazendo também dentro desse processo, né, do processo revolucionário, sobre os conselhos comunais, os trabalhos que eles estão fazendo dentro da campanha eleitoral. Então, e conversando com muitos companheiros que estão envolvidos na luta aqui também, né, com os movimentos sociais, organizações, todos... É uma opinião unânime, assim, né, que há uma grande contribuição que é inegável nesse processo da Revolução Bolivariana, é o tanto que trouxe a política para o cotidiano mesmo, sabe? De desmistificar, de construir uma outra relação com a política de participação, né? Que é um passo fundamental, assim, para a construção de um poder popular, assim. Que as pessoas dentro e que tenham meios de comunicação que ajudem também a fomentar isso, né? Então, tem um periódico, tem um jornal que é gratuito, que todo dia distribui no metrô. Então, todo mundo já vai para o trabalho, assim, dentro do metrô, todo mundo, sabe, lendo e debatendo o que está acontecendo, não só aqui dentro da Venezuela, mas uma relação muito forte também com os países vizinhos, assim. Então, por exemplo, lamentavelmente o golpe do Paraguai, a população brasileira não pôde saber ao certo todo o processo, o que aconteceu, ver que o povo estava na rua, todo o processo que a gente acompanhando daqui, porque, né, tem essa prioridade de cobrir todos esses processos. Daqui você ligava a televisão e você via durante todo o dia o que estava acontecendo, o depoimento das pessoas na rua, o processo de votação, né, a armação toda que foi, assim, né, dentro desse processo de votação, né, de impeachment, né, que a mídia brasileira disse tanto. Então aqui isso faz com que as pessoas, sabe, tenham uma forma de entender a política de uma outra forma, de ver que é uma coisa que faz parte da vida delas, assim.
E isso dentro da construção da revolução é fundamental, assim. Isso que faz a gente, e está me fazendo acreditar que é possível, né, transformar essa mentalidade individualista que o capitalismo tanto criou, assim, essa mentalidade de que o outro faz por nós, né? Assim, não é a gente que constrói. Então é isso, assim, convidar, né, todo mundo que tiver oportunidade de conhecer a Venezuela, ou tanto vindo aqui, ou também acompanhando, através desses meios de comunicação, assim, um pouco do cotidiano desse processo, que não é só um processo da Venezuela, né? É um processo da América Latina, é um processo mundial dentro da perspectiva da construção do socialismo mesmo e de superar esse modelo de sociedade, assim. Bom, gente... Dá vontade da gente ter uma filha assim, né? Nossa, dá vontade de pegar frase por frase dela e ficar aqui discutindo. É muito emocionante, né, a fala da Karina. Principalmente porque há um apelo muito forte a uma América Latina para a América Latina. Né? E quando ela fala... Exatamente. E todas as pessoas. E a política no cotidiano, isso me toca, porque não é a politicagem no cotidiano, né? É o estudo da política, a discussão da política no cotidiano. E ela que trabalha com comunicação social, a gente vê que fica muito claro a dificuldade de obter meios no Brasil, de fazer um trabalho decente de comunicação social. Ela trabalhava em Belo Horizonte numa grande TV há alguns anos e vai para Caracas e vai para Telesul com uma proposta mesmo de vida. Vocês repararam que todos os programas de televisão têm quase o mesmo formato, tem um padrão que é internacional, que é do norte, que não é o nosso padrão, inclusive na aparência dos apresentadores. Aquela coisa pasteurizada, né? Exatamente. Aséptica, artificial. Exatamente. Então a gente não vê uma pessoa com um tipo mais indígena apresentando um jornal no Brasil. Com sotaque, exatamente. Por quê? Porque tem que passar... É uma padronização. Passar a imagem de neutralidade que a gente sabe que não existe. Um dado que a gente consegue extrair, você que está vendo em casa, que é muito inteligente, tanto é, prova disso, está vendo a TVC, né? É você perceber que a imprensa é uma imprensa popular. A imprensa, os jornais, aqui esses jornais de moedinha que a gente tem em Belo Horizonte, se você torcer ele sai em sangue, né? É uma imprensa que é um jornal que é distribuído e já no metrô as pessoas podem se informar com a notícia do mundo inteiro. Isso faz a grande diferença, né? O povo informado é uma diferença. E que não é o que a gente vê nesses jornais de péssima qualidade, vendidos a 25 centavos, onde a gente vê, todo jornal tem uma mulher pelada nova, uma notícia de futebol, que ultimamente não tem sido muito boa para nós. Nós não. Não me coloca nisso não. Para mim. Eu também vou muito bem, obrigada, na liderança, grande clube Atlético Mineiro. Galo forte, vingador. O Cruzeiro não está bem. Mas enfim, é um futebol, uma mulher pelada e um crime. Isso. E é só isso, não sai mais nada daquele jornal. Eu, uma vez, numa ocasião, assistindo a televisão, tentando encontrar alguma coisa aproveitável nos noticiários, eu me perguntei qual é o objetivo de manter a população com tanto medo. Porque com o noticiário, nós estamos vivendo em guerra, né? E o medo imobiliza as pessoas. Sim. As pessoas, é aquela coisa assim, não, então deixa eu ficar quietinho, não fazer nada, porque a situação pode piorar, está tudo perigoso. A indústria da segurança emprega milhares e milhares de pessoas, enquanto os índices de criminalidade têm uma tendência não de aumento nem de diminuição. Eles se mantêm estáveis, né? Preocupantemente estáveis, mas estáveis. E as notícias são cada vez mais assustadoras, sim. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco o Contraponto Notícias volta para a gente continuar discutindo sobre a Venezuela. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar.
Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Contraponto Notícias está de volta. E nessa série, falando sobre Cuba e Venezuela, proporcionando ao nosso telespectador a oportunidade de conhecer aquilo que a TV não mostra sobre esses países e escutando um pouco também das pessoas que vivem lá, nós vamos trazer mais um depoimento de um cidadão venezuelano, o senhor José Luis. Então solta pra gente aí, Bruno. Mi nombre es José Luis Rodríguez, soy venezolano, ¿ves? Tengo 67 años de edad. Les puedo hablar a ustedes que son periodistas de Telesur, les puedo hablar sobre mi país, la experiencia que tuve yo como venezolano fue amarga cuando hubo el problema del carbonazo, que Carmona se introdujo como presidente a la brava y ahora veo que mi país ha tomado el rumbo democrático con mi comandante en jefe, Chávez. Y aquello fue horroroso, aquello fue que aquellas personas que tomaron el poder por menos de 48 horas, guiados por los Estados Unidos, porque los Estados Unidos descaradamente estaban ahí, y ahora se niegan, pero ellos estaban ahí. Entonces ahora que el comandante en jefe ha tomado las riendas de la nación y nos está llevando por buen camino, porque vemos el progreso. Y nosotros deseamos que vuelva a tomar el poder ahora cuando finalice estas elecciones, por 6 años más. Le digo porque esperamos el progreso que lo ha traído él. Aquí lo que había era hambre y miseria, persecución. Ahora tenemos un hombre que da la cara por el pueblo. Yo le doy gracias a Dios por eso. Me siento orgulloso de tener un presidente como él. Y Dios permita que siga creciendo sus ideas socialistas, porque he visto que ha trascendido a otras naciones. En otras naciones donde él llega, nunca se había visto un presidente que hiciera meeting, y él lo hace en otras naciones. Y son miles de personas que lo aplauden y que le piden a Dios que siga adelante, porque ha ayudado a otras naciones. Mi deseo es que continúe allí. Eu queria fazer uma pergunta aqui, professor Zé Luiz, se tinha um carabineiro apontando arma para ele, obrigando ele a falar isso, Zé Luiz? Não, claro que não, né? Ele se ofereceu, a gente saiu com a TV, com a Karina, né, que trabalha na Telesur. Ele até falou periodistas da Telesur, porque a Karina se identificou como sendo uma periodista da Telesur também. E ele quis dar o depoimento. E que não está afastado, que a gente venha a ser também, né? Já que a TV comunitária está aí em vias de acertar a reprodução desse programa também na Venezuela e em Cuba. Pois é, essa é uma notícia interessante para a gente dar para o nosso telespectador. O nosso programa Contraponto, o Contraponto, especialmente o Contraponto Cultura, né, vai ser exibido na televisão cubana, que está sendo também o HD em Cuba, com certeza. A diretora, né, nos convidou e pediu os nossos programas do Contraponto Cultura. E há essa possibilidade do nosso programa também ser feito pela Telesur na Venezuela e a partir da Venezuela para toda a América Latina. Mas eu te cortei. Na verdade, José Luis não estava ameaçado, então. Falou livremente. Falou livremente. É muito interessante. Sabe onde o José Luis estava? A gente estava na Praça Simão Bolívar, uma praça belíssima, que é perto dos poderes do Estado, onde está o Legislativo, a sede. Local limpo, né? Tranquilo. Lindo. E eles, do lado ali tinha uma tendazinha. À noite, até que a noite esfriou um pouquinho, não estava tão quente, mas, uma tenda com uma televisão, e fica ali um monte de gente vendo televisão e discutindo política. Muito legal. Então, eu fui passando pela praça, as pessoas usam a praça para discutir política. Um espaço público. Um espaço público. E no cantinho da praça tinha uma televisão e estava passando lá aquele encontro que teve
gente, sobre enquanto as esquerdas na América Latina, que ocorreu na Venezuela, ainda quando a gente ainda estava lá, e aí o povo discutindo depoimento, né, a presença de lideranças importantes. E ele parece uma pessoa economicamente simples, mas politicamente altamente sofisticado. O nível de politização, né? Ele falando sobre o golpe, sobre o carmonaço que houve, hoje a gente já tem muita clareza de quem foi que financiou esse golpe na Venezuela. E o que é isso, o professor Virgílio? Vamos explicar para o telespectador. O carmonaço. Vem de Carmona, né? O carmonaço é um golpe de Estado que, de fato, prendeu e alijou Chávez, o presidente eleito. Isso, lamentavelmente, era uma moeda comum nas décadas de 60, 70 e até 80. Mas isso foi em 2002? Foi uma tentativa que durou só 48 horas. No Brasil, eu faço as contas de 27 anos. Alguns outros cientistas políticos falam que o golpe militar de 1º de abril de 64 termina em 85. Isso não é verdade. Eu penso que o golpe de 1º de abril de 64 ele só vai ter término em 10 de outubro, em 5 de outubro de 88. E mesmo assim, muitos dos seus perversos efeitos, entre eles a tortura e a violência policial, permanecem até hoje. Agora, o Carmona, é importante que se diga para o telespectador lembrar desse episódio, né, desse golpe contra o governo democraticamente eleito, do Hugo Chávez, etc. Esse Carmona, ele era presidente da Federação das Indústrias da Venezuela. Suspeitíssimo. Gente, eu imagino se o telespectador deve estar pensando, eu não estou entendendo mais nada. Porque o que eu sei é que o Hugo Chávez é um ditador. Agora, eles estão falando que ele sofreu um golpe de Estado. Sofreu um golpe de Estado, vem sendo reeleito democraticamente, com ampla participação popular. E a prova é o José Luiz, não o professor Zé Luiz, mas o José Luiz. Meu xará venezuelano. Popular, que vendo as imagens, a câmera na rua da TVC, né, vem espontaneamente querendo dar o seu depoimento de como ele vive, né, dizendo que a Venezuela era um país de fome, um país de miséria, e Chávez, que a pessoa o ame ou o odeie, não acredito que não é um presidente que dá muito margem para meio termo, né, ele levou a Venezuela para um outro patamar, para um outro nível de conhecimento, inclusive, de conhecimento público. Mas eu acho que é uma coisa importante também para a gente colocar e discutir com o nosso telespectador, é que, veja bem, o Chávez é a liderança do processo. Mas é lógico que todo esse processo de transformação social, né, a Venezuela eliminou o analfabetismo. Isso foi atestado pela Unesco. A Venezuela reduziu a miséria, que era superior a 50%, para níveis muito baixos, que chegou hoje a 12%, 13%. O desnível é muito pequeno. Né? Agora, né? Agora é muito pequeno. E isso foi feito nesse tempo. Então, não é o As Chávez. eleições são atestadas por observadores internacionais. Do mundo inteiro, de organizações do mundo inteiro. Ou seja, não há fraude eleitoral, ou seja, nem a tentativa de explicar né, esse sucesso do Chávez. Mais que a direita queira dizer que as eleições são manipuladas, não se conseguiu até hoje demonstrar nenhum miserável fraude diferente de em outros lugares. A TV tenta fazer com que as eleições pareçam manipuladas e o processo eleitoral mostra que a TV é manipulada. Mas veja, o Chávez é uma liderança, mas não é ele que faz isso sozinho. É o povo venezuelano que está fazendo isso. Você tem cooperativas organizadas por todo o país. A Karina fala que é das Brigadas Populares. Explica pra gente o que são as Brigadas Populares. Explica aí as Brigadas Populares. Brigadas Populares é um movimento político que há aqui em Belo Horizonte, em outros lugares, do qual a Karina é militante. Organização popular. O que a gente vê de forma muito clara na Venezuela. A gente percebe muitas organizações populares. A capilarização, né? A democracia direta, a democracia de base, a democracia de baixo para cima, e não votar numa determinada pessoa e essa pessoa dirigir os desígnios da sua cidade, do seu estado, do seu país. Não é bem isso, né? Como o professor Zé Luiz dizia, há um tipo de movimentação política
que faz com que desde aquele trabalhador de nível mais baixo, já agora sabendo ler e escrever, já agora tendo acesso à informação, que é um instrumento bastante importante de poder, né, ele possa, de fato, efetivamente, estar mesclado, estar envolvido, estar transformando os desígnios da própria E evocando a todo participando, momento né? seus direitos. Isso é outra coisa muito interessante, né? Você encontra as pessoas vendendo na rua Constituição, leis, nem são barato, né? E as pessoas, e esses espaços efetivos de discussão, algo que nós já tínhamos visto acontecer em Quito. Né? Você recorda? Na praça pública, no centro de Quito, o povo discutindo política em rodas, né? Lendo a Declaração dos Direitos Humanos, lendo a Constituição do Equador, no caso da Constituição da Venezuela. A gente percebe essa transformação no Equador, a gente percebe essa transformação na Bolívia, Sim. A gente percebe muito claramente essa transformação no Uruguai, na Argentina. No Brasil se tem isso de forma muito clara, né? Agora, essa regionalização, pela primeira vez nos últimos 50 anos, é que a gente consegue assistir aqui. Sim, de uma boa política, vamos chamar dessa maneira. E aí, infelizmente, essa semana teve uma notícia triste, com pessoas que até hoje usam o discurso de direitos humanos contra os próprios direitos humanos. Que é muito interessante, a America's Watch, né, direitos humanos, falando que agora, como a Venezuela entrou no Mercosul, o Brasil, o Uruguai e a Argentina têm que exigir o respeito pelos direitos humanos na Venezuela. Olha, aí eu me pergunto, efetivamente, quando a gente vai lá, mas não está respeitando? As pessoas agora não estão comendo, não estão morando, não estão trabalhando, você não tem muito mais direitos sociais. E por que eles vêm implicar com a Venezuela? O Brasil tem uma tradição de política externa, isso desde os tempos da ditadura já há essa tradição, de não se miscuir em assuntos internos de outros países. Eu penso que essa organização não governamental poderia, sim, produzir os seus relatórios, mas não dar direção política para quem não lhe pede direção política e para dizer isso de forma bastante elegante. Eu acho que falece um pouco de competência para dizer o número, para dar esse tipo de direção política. E de honestidade. Interessante, eles não cobraram nada dos Estados Unidos quando o Bush foi eleito numa eleição fraudulenta. Né? Engraçado, não se exigiu Israel, que fosse a gente não vê falar nada sobre o Estado terrorista de Israel, né? A gente não vê Barack Obama também ser cobrado por essa organização. Por que eles não falam dos 2.800.000 norte-americanos que cumprem pena de reclusão? Guantánamo, uma tortura sistemática de cidadãos há anos em Guantánamo. Né? Por que não? Olha, gente, ainda bem que esse é só o segundo programa dessa série de comentários a Cuba e Venezuela, porque o professor Zé Luiz esteve nesses dois países e trouxe aqui novidades para a gente que está acostumado com informações que parecem não tão verdadeiras. Então, na próxima semana a gente volta com mais um comentário sobre Venezuela e sobre Cuba e com mais depoimentos para você, telespectador, ter a oportunidade de um contraponto.